Então, muito bom dia. Sim, porque chuva hoje em dia equivale a dizer que é um excelente dia. Olha, isto hoje, a agenda está muito carregada. Eu até me vou poupar, no período antes da ordem do dia, tal é a dimensão dos pontos que nós temos hoje na agenda. E não são nada simpáticos. O primeiro ponto é o da saúde. Eu ontem vi um primeiro-ministro absolutamente atrapalhado para tentar justificar as borradas da sua Ministra da Saúde, as dele e as da Saúde. Mas vamos começar pela saúde. Às tantas, eu ouvia dizer assim, temos mais médicos, temos mais enfermeiros, não sei o quê. Portanto, acha que a saúde está pior? Está. Está. Está a ver como é que são os governantes? Acham que atirar dinheiro para cima dos problemas resolve o assunto. Não é? Está. O facto é que, num pico de epidemia de gripe, a gente tem os hospitais ao nível do terceiro mundo. Portanto, isto é das duas uma. Ou má gestão, ou falta de dinheiro. Eu suspeito que é as duas coisas. Que é sempre o problema da saúde. Má gestão e falta de dinheiro no caso atual. Bom, o ponto fundamental aqui, talvez o primeiro-ministro se devesse lembrar de uma coisa. Lembra-se de reduzir as horas de trabalho semanais de 40 para 35? Foi este governo que fez, na saúde. Bem, eu já nem vou para aquela conversa do setor privado, não se trabalha 35 horas, trabalha-se 40 ou mais. Eu trabalho mais de 40 horas por semana, muito mais do que isso. Bom, já nem vou para essa conversa. Mas se calhar alguém se devia ter lembrado que isto ia provocar um aumento da despesa. Você recorda-se disso, do que disse o Ministro das Finanças na altura? Não vai ser, não vai haver aumento de despesa. Vai. Vai sim, senhor. Isto está à vista. Bom, segundo ponto ainda no período de ordem do dia, que não tem a ver com saúde nem com o debate de ontem. Lembra-se da linha de crédito que o Governo... Aliás, da linha que o Governo abriu de 15 milhões de euros para os empresários do setor agrícola afetados pela seca? Sabe quanto é que já foi desembolsado? 23 mil. Não é 230 mil nem 2,3 milhões. 23 mil. A esta hora você dirá assim, espera aí, se são 15 milhões, porque é que só se entregou 23 mil? É muito simples. Olha, primeiro, quando chegasse a chuva, o problema amenizava e a gritaria dos empresários desacelera. Segundo, há que quadrar contas. Ou seja, tínhamos de chegar ao final do mês de dezembro. Agora você vai ver que vai haver uma aceleração de despesa. Porquê? Que é para o déficit de 2017 ficar abaixo de 1,4%. Lembra-se que eu lhe prometi 1,2%? Antes do Governo ter dito isso? Pronto. Está a ver isto? Está a ver porque é que outras ajudas para os agricultores afetados pelos incêndios, que até agora não chegou quase nada, vai começar a chegar a partir de hoje, está a ver porque é que é? É preciso quadrar contas. Você, mauzinho desse lado, deve estar a dizer assim, mas aquilo são umas mejinhas, desculpem lá a expressão. Não são nada. Quando é preciso 1,1 ou 1,2, isto faz uma brutal diferença. Vou-lhe dar uma novidade hoje. O Governo não está a fazer um esforço para 1,2, até está a fazer um esforço para 1,1 de déficit. Vai ver se nisto não se vai concretizar. E se não se concretizar é porque a malta não conseguiu mesmo obediar mais despesa ou fazer mais cativações para pôr aquilo abaixo de 1,2%. Bom, vamos lá então à agenda. Eu ontem assisti a uma coisa surreal da democracia portuguesa. Surreal! Um governo a despedir um órgão de soberania, quer dizer, enfim, não é bem um órgão de soberania, mas enfim, um dos órgãos mais importantes do Estado, em direto e em público. Eu vou-lhe ler. Francisca Van Dunen. Eu acho que esta senhora tem assim uns vibes de vez em quando, que nos deixam estarrecidos. É que já não foi a primeira. Eu vou-lhe ler. A Constituição da República Portuguesa prevê um mandato longo, 6 anos, e um mandato único. Penso que, historicamente, foi a ideia que esteve subjacente à criação de mandato. Bem, eu ainda estudei a Constituição Portuguesa. E fiquei... E ainda me lembro da revisão constitucional de 1997, António Guterres.
E vou-lhe dizer porque é que me lembro. Que andei a estudar particularmente as alterações na matéria monetária. Mas eu um dia explicarei isso. Bem, e eu voltei à Constituição para não ter dúvida. Eu vou-lhe dizer o que é que diz a Constituição. Artigo 220. Número 3. O mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos. 6 anos. Você dirá, ela tem razão. Bom, então agora vai comparar com o que se diz sobre o mandato do Juiz do Tribunal Constitucional. É só cotejar. Tem aquele mandato, 9 anos, e não há repetição. Diz lá expressamente. Tribunal de Contas. Tribunal. É um tribunal. O que é que diz? Uma coisa parecida. Tem duração daquele mandato. Ou seja, não diz, não pode repetir. Tanto é que o meu antigo professor da faculdade, Guilherme Oliveira Martins, esteve lá 2 vezes. Não é? Bom. Pergunta. A ministra, que é jurista, recordo, não, que é magistrada, não conhece a Constituição da República para quem ela trabalha? Bom, se não conhece, vá para a rua. Não tenho outra forma de lhe desejar boa sorte. Vá para a rua. Não é? Porque quem comete um erro destes não merece estar no lugar em que está. Já não é de ministra, é de magistrada. Bom, é óbvio que não é isto. A ministra conhece. Portanto, a ministra está a fazer política. Mentindo ao país. Mentindo. Ok? Bom, o que é que se faz uma ministra que está a fazer política com o órgão da magistratura, não é? De investigação criminal, o Ministério Público é o advogado do Estado, se você quiser resumir isto aqui. O que se faz um ministro destes é ir para a rua. É o terceiro caso de ministros neste governo que eu vejo. Eu hei de voltar a esta história. Mas voltemos à ministra. O que é que faz o primeiro-ministro no Parlamento? Diz assim: não, aquilo é a opinião pessoal e jurídica da ministra. E agora os ministros já têm opinião pessoal e jurídica? Bem, ontem um colega meu, o Pedro Sousa Carvalho, no ECO, lembrou muito bem que da última vez que um ministro teve opinião pessoal foi para o olho da rua. Lembra-se? João Soares. No caso das bufetadas que prometeu, porque alguém no Facebook, lembra-se? Lembra-se o que é que disse o Primeiro-Ministro nessa altura? Eu vou recordar, foi o Pedro Sousa Carvalho, honra seja feita, meu colega, de quem eu gosto bastante, que lembrou ontem. O que é que disse o Sr. Primeiro-Ministro? Nem à mesa do café podem deixar de se lembrar, os ministros, que são membros do Governo. E, portanto, devem ser contidos na forma como expressam as suas emoções. Oh, Dr. António Costa, se o senhor diz que um gás de lambadas devem ser contidos, o que é que o senhor devia dizer de uma senhora que se pronuncia em direto sobre a sorte de uma Procuradora-Geral da República? Não é que devia ser contida, é que devia ser contidíssima. Toda apertadinha, está a ver? Para não abrir a boca e ter disparados aquilo que me disse. Bem, então agora vamos para a segunda questão. Porquê é que o Governo fez isto? Aqui é que a porca torce o rabo. E aqui é que o Governo fez ontem o pior serviço à democracia portuguesa. Este Governo. Quem é Joana Marques Vidal? É a senhora que os tem no sítio, como muitos homens não têm, desculpem-me a expressão. Está a ver? Foi a senhora que deixou que a magistratura avançasse com investigações a um ex-primeiro-ministro, com toda a razão. Coisa que Pinto Monteiro, Souto Moura, Cunha Rodrigues, que são os procuradores da democracia, nunca deixaram fazer. E agora não me venham com a história que não havia histórias em governos anteriores, de esquerda e de direita. Note bem, ouviram o que eu disse? Fofinhos, ouviram o que eu disse? Esquerda e direita. Houve muitos casos de ministros e de ex-primeiros ministros. Você conhece algum deles investigado? Bom, até conhece uma reunião muito esquisita entre Pinto Monteiro e José Sócrates nas vésperas de ser preso, não é? Ou detido. Conhece, não conhece? Bom, eu não sei o que é que foi essa reunião, mas que é suspeita é. Portanto, esta senhora não tem isto no seu track record. Eu esperaria de uma pessoa como António Costa, que eu quero crer que foi daqueles que não viu, não ouviu
e não desconfiou de nada quando passou pelo governo de Sócrates, ou já quando estava fora. Eu quero crer que uma pessoa assim tivesse 2 dedos de testa e, portanto, tivesse despedido a ministra ontem a dizer assim: eu não sabia disto e ela não devia ter dito isto, porque eu acho que a senhora Procuradora Joana Marques Vidal está a fazer um serviço inestimável à democracia portuguesa e eu não posso deixá-la sair. E mais, se eu fosse Primeiro-Ministro, onde eu tinha dito assim: não, a senhora vai continuar, mesmo que eu até achasse, ainda não tivesse pensado no assunto, e ele já pensou no assunto. Portanto, porquê é que o Sr. Primeiro-Ministro não disse isto? Porque ele está de acordo com o fundo da questão. Não quer Joana Marques Vidal como Procuradora-Geral da República. E porquê é que não quer? Não sei, só ele saberá. Mas há uma coisa que eu sei. Aquela história da investigação ao engenheiro Sócrates está a incomodar muita gente no Partido Socialista, também algumas pessoas na direita, verdade seja dita, e também está a incomodar muitas pessoas na zona da maçonaria. Está a ver? Mas o doutor António Costa tem no seu governo ministros que foram ministros do governo anterior. Não é da Troika. O governo do engenheiro Sócrates. Os tais que não viram, não ouviram e não desconfiaram de nada. Apesar do nível de vida, das despesas difíceis de justificar, mais jantares de dezenas de milhares de euros ou almoços em que eles estiveram presentes, que alguém pagava a conta, nunca ninguém desconfiou de nada. Está a ver? Portanto, é legítimo eu, o Camilo Lourenço, cidadão da República Portuguesa, plenos direitos, ou seja, sem qualquer capitis de minutio máxima, como diziam os romanos, no direito latim, perdão, no direito romano, como eu não tenho uma capitis de minutio máxima, é legítimo que eu, o cidadão, diga assim: eu tenho dúvidas da razão quanto à saída da senhora Procuradora-Geral da República. E eu tenho o direito de ter essas dúvidas. Porque o senhor Dr. António Costa tem no seu governo pessoas que deviam ter visto, ouvido ou desconfiado. E, portanto, isto incomoda muita gente. E, portanto, há muita gente incomodada com os Ricardos Salgados, não é? Com os Oliveira Costas, não é? Com os Dias Loureiros, não é? Coisas deste género. Há muita gente incomodada. Há muita gente chateada porque houve a coragem da justiça nos últimos anos de incomodar poderosos, banqueiros e políticos, que era gente que nunca se metia, nunca aparecia nos processos. E eu nunca mais me recordo, nunca mais me esqueço das palavras de um ex-bastonário da Ordem dos Advogados, Pires de Lima, que morreu há pouco tempo, de quem temos muitas saudades, que me dizia uma vez no meu programa de televisão, A Cor do Dinheiro: eu não tenho dúvidas que a política influencia a justiça. E depois, em privado, até me fez outras considerações que eu não posso contar aqui, por uma questão legal e por uma questão de respeito por quem já cá não está. Bom, e portanto, a que respeita, meus amigos, vai ficar aqui. E acho que o Dr. António Costa perdeu uma oportunidade histórica de mostrar que está do lado certo da política e que está do lado certo da justiça. Esta mancha vai ficar. Mesmo que o Sr. Presidente da República se meta ao barulho e impeça um disparate destes nos próximos 10 meses. Já agora imaginem que posição fica Joana Marques Vidal nos próximos 10 meses, quando sabe que já foi despedida em direto e em público. E já agora, mesmo que o Sr. Primeiro-Ministro volte atrás, esta mancha vai ficar. Pode ter a certeza que esta mancha vai ficar. E eu farei questão de recordar isto cada vez que a gente falar de justiça, ou então que aparecerem aqui dúvidas sobre A, B ou C. Bom, vamos lá para o ponto seguinte. António Costa, ainda ontem no debate, teve uma tirada inacreditável. Bom, a Santa Casa meter 200 milhões de euros no Monte Pio é uma boa ideia? É. E depois daquelas tiradas à fanfarrão: olha, eu tenho pena de não ter sido eu a ter a ideia. Se eu não conhecesse António Costa, que andou na faculdade na mesma altura que eu andei, eu diria que isto é de ignorância, mas não é. É Chico Espertice. Ok? É Chico Espertice. E lá está a história dos negócios escuros que metem partidos e banqueiros e homens de negócios. O Primeiro-Ministro sabe muito bem
que aquilo é um erro. Erro, com 4 letras. Está a tentar justificar aquilo que dá jeito a muita gente. E, portanto, eu não sequer vou fazer aquela do português comum, quer dizer assim, daqui a uns anos conversamos. Não é daqui a uns anos. Que eu já ouvi isso com a história do BES. E já vi isso quando eu denunciei em 2001 a marmelada do BPN e que me custou uma boa parte da minha vida profissional. Ok? Nessa altura, houve alguém que tivesse a dizer assim: ó Camilo, deixa estar, o tempo vai mostrar. Não, o tempo não mostra. Sabe o que é que o tempo mostra? 4,9 mil milhões de euros do BES que vai sair do nosso bolso dos contribuintes. E mais 7 mil milhões de euros do BPN que já está a sair do nosso bolso dos contribuintes. Portanto, eu não quero daqui a uns anos que me venham dizer: afinal tinhas razão. Eu, tu e os chegares todos que andam para aí a dizer que era um disparate. Porque nessa altura já o contribuinte está a pagar do seu bolso. E, portanto, eu nem sequer vou dar ao Primeiro-Ministro a bébia de vamos ver daqui a uns anos como é que isto vai parar. Olha, ficamos por aqui. Hoje já não vai haver think tank, é amanhã. Quero agradecer a sua paciência. Vou-lhe pedir para pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.